Lucas capítulo 5, versículo 3 e 4. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O mau êxito sempre tentará nos conduzir para a desistência. Sempre que fracassamos, ficamos debilitados. Sempre que fracassamos em alguma área de nossas vidas, é como se toda a nossa força fosse sugada e ficamos desalentados, muitas vezes desorientados, desanimados. É como se esse fracasso, esse mau êxito me empurrasse para a desistência, para que eu descontinue, para que eu não persevere. Cabe a cada um de nós reconhecer que o campeão não é aquele que sempre ganha. O campeão é aquele que reconhece quando perde, se levanta e segue em frente. Esse é o verdadeiro campeão. Quando ele é derrotado, quando ele é fracassado em determinada área, em determinado tempo, ele reconhece a sua perda, ele reconhece o seu fracasso. Então ele olha para suas mãos e identifica o que ainda lhe resta nas mãos. Parte para um novo confronto, na certeza que ele vai vencer, que ele é mais do que vencedor. Não é porque você não foi bem-sucedido ou bem-sucedida em determinada área de sua vida que você é uma fracassada, não. Você fracassou, mas cabe a você se levantar e continuar andando no caminho em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus no seu Filho Jesus Cristo. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Naquele momento, a compreensão de Pedro é que Deus Pai está agindo através do seu Filho Jesus Cristo. Pedro chegará a uma compreensão muito mais profunda depois de um certo tempo. Vejamos, então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Aleluia. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29. É somente após a ressurreição de Jesus que Pedro e os discípulos compreendem plenamente quem é Jesus de fato. Eles caminharam com Jesus, eles viram os prodígios e as maravilhas, eles presenciaram Jesus ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, curando a lepra dos leprosos. Mas eles só vieram ter um entendimento profundo, pleno, de quem era de fato Jesus Cristo quando ele ressuscitou dentre os mortos. A visão de Jesus é diferente da nossa. A visão de Jesus
é diferente da minha visão e da sua visão. Jesus não vê como eu vejo. Jesus não vê como você vê. Jesus não fala como nós falamos. Jesus não anda como nós andamos. Porém, o propósito de Deus para as nossas vidas é que venhamos alcançar a estatura do varão perfeito. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Só conseguiremos ter êxito, só alcançaremos a maturidade cristã, a maturidade em Cristo, a maturidade em Deus, se pararmos para receber seus ensinamentos, para sermos discipulados por Ele, porque a nossa suficiência é insuficiente para nos mantermos em pé. Somente a sua graça, somente a sua suficiência nos deixará seguro e nos levará a lugares altos. A lugares altos. Você já se imaginou você chegar onde você chegou? Você percorrer todo esse percurso, todo este caminho, e você se encontra hoje no lugar de excelência. Isso não quer dizer que você não passa por lutas. Isso não quer dizer que você não passa por adversidades. Mas isso quer dizer que você é um campeão, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Então só conseguiremos ter êxito se pararmos diante dele para receber os seus ensinamentos. É aí que entra o relato de Dr. Lucas. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Lucas capítulo 5, versículo 2. Primeiro, esses homens eram pescadores profissionais e haviam desembarcado de seus barcos de mãos vazias. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Salmos 28, versículo 1 e 2. Tanto Pedro como seus companheiros conheciam essa verdade, por serem israelitas, por serem um povo judeu. Eles conheciam essa verdade. Eles tinham conhecimento dos mandamentos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Eles tinham conhecimento dos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Imagino eu que não seria algo comum para pescadores como eles passarem a noite inteira pescando sem nenhum resultado e não pegando nenhum peixe. Você já se pegou alguma vez na sua vida triste, cansado e desanimado? Você fez de tudo, você bateu em tudo que era porta, mas nenhuma se abriu. Você chorou, você clamou, você passou a noite em claro e você não percebeu que o sol da justiça brilhou na sua vida, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. De tão ocupada que a sua mente se encontrava, ou se encontra, você não tem a percepção da renovação de Deus todos os dias. Aquele primeiro contato que Jesus tem com Pedro, ele vai usar a sua ferramenta de trabalho, que é o barco, para usar como púlpito.
É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, quando você tiver a percepção do que realmente vai acontecer, quando eu fizer de você um pescador de almas, um pescador de pessoas, um pescador de vidas, você compreenderá tudo isso que eu estou ensinando a esta multidão. Que não basta só estar em mim, não basta só guardar, não basta só reter, não basta só reter as minhas palavras. É preciso, Pedro, frutificar. Mas você vai entender isso depois, Pedro. Zacarias capítulo 14, versículo 8 e 9, vai dizer: naquele dia águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Zacarias capítulo 14, versículo 8 e 9. Muitas vezes fazemos o que pensamos, o que desejamos, o que bem queremos fazer, e não paramos para pensar. Por quê? Porque em dado momento eu pensei em algo, fiz o que eu queria fazer, dentro do meu próprio querer, e fui bem sucedido. E não parei para perguntar para Deus qual seria o comando dele para essa conjuntura. Fique imaginando quantas vezes Pedro lançou as redes por conta própria. Quantas vezes Pedro foi pescar e lançou as redes, e as redes vieram cheias, repletas de peixes. Porém, haverá um momento, e chegou esse momento na vida de Pedro, que as coisas não funcionariam pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento na área da pescaria, nem mesmo pela sua garra, pela sua coragem de fazer as coisas acontecerem. Isso assemelha-se a mim e a você. Quantas vezes eu dei as costas para Deus e não procurei e não parei para pensar, para ponderar sobre a opinião dele. Sabe o que é que acontece? Prosseguimos, vamos adiante. Eu estava cego, desorientado, caído no chão, sozinho. E quem me estendeu a mão foi Jesus de Nazaré, foi o Cristo, foi o Senhor, foi o meu Senhor, foi o meu Salvador. Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode transformar o seu cárcere. Ele pode trocar as suas vestes. Ele pode fazer o que ninguém está conseguindo fazer com você. Ele pode, porque Ele é Deus. Basta você querer, basta você abrir seu coração das costas para o pecado, das costas para o mundo, e dizer para Ele: Senhor, a partir de agora eu quero seguir na tua direção. A partir de agora eu só quero te servir, eu só quero te adorar.